E namastê, então, estamos retomando as nossas leituras, né? Então, estamos no finalzinho do Bhagavad Gita, vamos ler o final do Bhagavad Gita, depois tem o Tao Te Ching, e depois vamos ver o que o universo coloca para a gente continuar nessas leituras. Tem atingido várias pessoas, né? Paramos um bom tempo aí por causa do tio Marcelo, mas ele foi uma das pessoas que pediu para não parar. E uma outra amiga minha também, que teve câncer, que também já não está mais aqui, ela também tinha pedido para eu não parar, que estava ajudando muito ela enquanto ela estava no hospital. Então, em honra a esses nossos queridos que já estão no outro plano, vamos continuar aqui nessa conexão. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou sentar lá no meu cantinho, junto dos mestres, para fazer a leitura com vocês. Então, a gente só lê, né? E aí agora vai ter algumas pessoas ao vivo aqui comigo, daí eu faço a leitura para a gravação depois. Quem tiver ao vivo comigo aqui, a gente faz um comentário e a gente faz uma troca aí de ideias um pouco online também. Vamos lá, então. Cantinho sentado aqui junto dos mestres dá mais força também para a gente ler. Então, nós estamos na Bhagavad Gita, agora vai ser o capítulo 15, que se chama A Experiência do Espírito Supremo. Esse livro aqui é a tradução do Roberto Roden, grande filósofo, também iniciado na Kriya Yoga, na mesma linha nossa de yoga, né? Nossa, um gênio que a gente ainda tem muito que honrar tudo que ele deixou para a gente. Ele fez a tradução do inglês, né, desse livro. A tradução do inglês foi do livro do Prabhupada, que os Hare Krishnas estudam, só que eu acho, para a gente ocidental, ele deixou de um jeito mais palatável, mais objetivo, e faz umas conexões com a vida de Jesus, que para nós aqui ocidentais ficou mais fácil da gente digerir esse ensinamento da Bhagavad Gita. Então, continuamos aqui, capítulo 15, a experiência do Espírito Supremo. E aí o Berto Golden começa falando, né? Esse capítulo repete, em nova forma, a verdade fundamental de que a única força libertadora do homem é a verdade devidamente conscientizada, isto é, a visão clara da realidade sobre si mesmo, o autoconhecimento. A pergunta multimilenar da filosofia hindu, quem sou eu? O imperativo categórico, gnote, gnote se auto, conhece-te a ti mesmo, escrito no templo de iniciação de Delfos, o convite do Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Tudo isso sintetiza a verdadeira filosofia da autorrealização. Todas as misérias do homem vêm da falta de autoconhecimento, da ilusão sobre a sua verdadeira natureza. E toda a felicidade do homem vem da visão intuitiva sobre si mesmo. E aqui, Krishna, então, ah, orientando Arjuna, nos deixa esse lindo presente, que é a questão da Bhagavad Gita, né? Os sentidos são como invólucros opacos. O intelecto é um invólucro ligeiramente translúcido, mas somente a razão espiritual é um cristal transparente, que permite a passagem da luz do espírito e sua manifestação benéfica na vida do homem. Quando a luz incolor passa por um prisma triangular, faz parecer do outro lado as sete cores do arco-íris. Quando a luz incolor do espírito atravessa o prisma do tríplice ego humano, então a incoloridade essencial aparece na multicoloridade existencial. E quando o homem sabe que todas as cores da sua existência têm origem no incolor da eterna essência, então a sua vida humana se transfigura maravilhosamente. O homem integral, autorrealizado, não se conforma passivamente com as misérias da vida terrestre, nem tenta escapar delas para o céu póstumo, mas transforma e transfigura pelo poder do Espírito todas as trevas da matéria e todas as penumbras da mente, iluminando-as e lucificando-as
com a plena luz do Espírito. O problema essencial é intensificar a tal ponto a luz e o poder da consciência que ela seja capaz de transfigurar totalmente a natureza do homem, e agora, para sempre e por toda parte. Então, essa é uma pequena introdução do Humberto Coden, ele escreve lindamente, né? E agora sim vamos para a tradução literal aqui da Bhagavad Gita. Então, fala Krishna, Ashvaka, a eterna árvore simbólica, tem suas raízes a fonte primeva firmada nas alturas, no Ser Supremo, e seus ramos se desdobram para baixo pelo mundo criado em incessante mutação. Quem isso compreende, conhece o universo. A Jvaka, daí Humberto Roda explica, né? É a força criadora do cosmos que radica na essência da infinita realidade e se expande por todas as existências dos infinitos. É no dizer de Spinoza, natura naturans, a alma do universo, ao passo que a natura naturata é, por assim dizer, o corpo da invisível divindade, o Adhyatman, né? O grande Deus, a grande alma do universo, né? E aí voltamos para a tradução, né? As ramificações da árvore descem para as baixadas do mundo sensorial. Então ele está falando, né, aquela coisa que vem do divino e vai descendo aqui para o mundo sensorial. E sobem as alturas do mundo supersensorial. O seu elemento são as runas. As runas são aqueles três atributos da natureza, né? Que é o ramas, ramas, lajes e pátinas. Que aí tudo no universo se materializa através dessas três frequências de energia. Né? Tem uns outros capítulos que a gente fala um pouco mais disso. Né? Os objetos do mundo sensorial são como seus brotos. As raízes nascem sempre de novo dos atos que o homem pratica no mundo objetivo e o prendem a esse plano. Neste mundo de samsara, né, em contínuo vai e vem, aquela roda de samsara que a gente reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, né? Desconhece o homem a origem e o fim da árvore da vida, mas aquele que pelo gládio da renúncia corta a raiz do apego em seu coração, esse ingressa no Altíssimo, naquela morada da qual nunca mais regressa para a vida mortal, porque entrou na posse da verdade, de cujo seio irradia toda essa manifestação cósmica. Então, aqui, Krishna está dando para a gente a grande pérola, a grande essência que é para a gente conseguir a libertação realmente do espírito, né? Então, a gente trazer o desapego, né? Ele fala, né? Cortar a raiz do apego do coração, né? Então, se a gente trabalhar o desapego, a renúncia, né, na yoga, na nossa linha de yoga, fala que é as duas asas para a libertação: a renúncia, o desapego e a persistência, a disciplina. Se a gente tiver esses dois, a gente consegue, num caminho não tão demorado, chegar na iluminação, que é a verdadeira chave para a gente desconectar todas as nossas imperfeições e chegar na luz realmente da transcendência, né? E aí Humberto Eco explica aqui também, né, que todas as grandes filosofias e religiões sabem que o universo finito é uma emanação da divindade infinita, um produto do todo essencial que é idêntico ao nada existencial. Entretanto, convém evitar as expressões parcela, centelha da divindade, que insinuam o erro dualista de que o universo criado seja algo separado do Deus Criador. O universo não é separado nem idêntico a Deus, como opinam o dualismo ocidental e o panteísmo oriental, mas ele está em Deus, porém distinto dele, porque Deus é ao mesmo tempo transcendente a tudo e imanente em tudo. A expressão menos ilusória seria talvez essa: o mundo é uma manifestação ou modalidade de Deus. Assim como as ondas do mar são manifestações do mar, assim como as luzes coloridas do lado do prisma são modalidades da luz incolor do outro lado. Ou ainda, Deus está no mundo e os mundos estão em Deus, assim como o pensador está em seus pensamentos
e os pensamentos estão no pensador. Não há nem separação nem identificação entre pensante e pensado, entre o pensador e o pensamento. Mas essa concepção é altamente universitária, dificilmente inteligível às crianças da escola primária. Então, é alta filosofia nessa parte aqui. E aí continuamos com a fala de Krishna. O homem liberto de vaidade, egoísmo e apego do mal, e que de todo o coração se devota às realizações do eu divino, superando os pares de opostos, prazer e dor, este é um sábio e ingressa na suprema realidade. Ó, então, outra receita de bolo, né? Da pergunta do milhão para a gente chegar na iluminação que Krishna dá para nós. Né? Então, o que nós temos que desapegar de verdade? A vaidade, o egoísmo e o apego do mal. Se a gente desapegar realmente dessas três coisas, a gente chega na evolução suprema, né? Os que atingiram esse estado são iluminados por outro sol, por outra lua, por outra luz que os liberta de erro e pecado. Quando um raio do meu espírito se reveste de forma no mundo dos finitos, então se condensa ele em sentimento ou pensamento. E assim a alma se une à carne, e quando abandona o corpo carnal, volta a mim, com os perfumes que colheu no mundo terrestre, assim como o vento leva consigo a fragrância das flores por onde passou. Vinculada por essa visão e audição, pelo olfato, gosto e tato, e ainda pelo intelecto, colhe a alma experiências do mundo, das percepções objetivas, e por vezes a ela sucumbe. Os profanos não reconhecem o espírito em seu coração, ao passo que os impuros de coração, os não iluminados, não o percebem, mesmo quando procuram. A luz solar que ilumina o mundo, a luz da lua, a do fogo, sobem, sabem que provém da minha luz, penetrando a terra com a minha energia vital. Vitalizo todos os seres, fazendo circular as seivas através das raízes, tronco, ramos e flores. Como calor vital, revelo-me nos seres que respiram. Dupla é a minha respiração, o prana que entra e o apana que sai. E assim assimila as quatro classes de elementos. Bipolar é tudo quanto existe no mundo. O uno, que é indiviso, e o múltiplo, que é divisível. O que vive no mundo é divisível, indivisa é a força vital. E aí ele fala aqui que cerca de, o Humberto Bode, né, vai fazer a explicação, cerca de 400 anos antes da era cristã, elaborou o filósofo e matemático grego Demócrito de Abdera. Esse era o primeiro nome que o Marcelo queria dar para o João. Eu sempre conto essa história, porque quando eu estava grávida, se fosse menina, eu queria que fosse Sofia, porque a gente sempre gostou da filosofia, né? E aí eu falei, bom, se for menina, então você escolhe o nome para o Marcelo. E o Marcelo adora esse filósofo Demócrito e ele queria que fosse Demócrito. E aí minha família ficou chamando de Deus, 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 e a gente não vai botar depois lá. E aqui ele está citando Demócrito. Então, o filósofo Demócrito de Abdera e a sua célebre teoria atômica, que foi o Demócrito que trouxe o primeiro princípio do que era o átomo para a gente, né? E o Marcelo falava que o João tinha um espírito de cientista, então por isso que ele queria pôr o Demócrito, e realmente ele foi para ciências, né? Está lá no mundo científico da universidade, lá, e o Marcelo não estava errado, né? E então o Demócrito ele menciona respeitosamente, mencionado respeitosamente por cientistas modernos como Albert Einstein, Friscan. Para Demócrito, a suprema realidade de Deus é o átomo. Ele coloca o átomo para cima, depois tomo. Palavra grega para indiviso ou indivisível. Eles achavam que o átomo era indivisível naquela época, né? Compreendeu o exímio pensador de que tudo é divisível. Tudo que é divisível é quantidade dimensional. Então, tudo que a gente poderia dividir, a gente pode quantificar, né? A qual, por sua própria natureza, representa um derivado causado
efeito, mas que a qualidade indimensional, que é a realidade mesmo, deve ser necessariamente indivisível. Então, teria alguma essência dentro de nós que seria indivisível, que seria essa conexão de Deus, né? E ele achava que isso era o átomo, né? Por isso que ele colocou esse nome, átomo, não divisível. Ou seja, pura energia, actos puros, que o Aristóteles também falava. A causa não causada, a infinita realidade de si mesma, além do tempo, espaço e causalidade passiva. O nosso átomo de hoje não é o de Demócrito, porque não é o átomo indivisível, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que o átomo é divisível e gera até a bomba nuclear, né? Mas existe alguma parte dentro de nós, lá infinitesimamente lá, que não vai conseguir dividir, que tem a conexão divina em nós, né? O verdadeiro átomo é o infinito, o absoluto, o universal, o uno, a causa prima. E aí volta Krishna falando, né? Mas acima de tudo está o espírito, cuja força pervade o mundo inteiro, mundo que ele enche e sustenta. Ele, o eterno, o imortal. Estou apontando aqui, mas os orientais, os ocidentais, a filosofia oriental não aponta Deus lá para cima, eles apontam Deus aqui no coração. Eles falam que a morada de Deus está aqui no chakra do coração, né? Eu sou para além dos mortais e dos imortalizados. Eu, a suprema divindade, a essência dos três mundos. Quem assim me conhece, liberte de ilusões em seu coração e a mim se consagra sem reserva esse vem ter comigo. É este o sacro mistério que te revelo. A ti que é sem pecado, ele está falando para o Arjuna, né? Que é o amigo dele. E quem o compreende supera este mundo e entra na verdadeira liberdade. Então, fechamos aqui o 15º capítulo da Bhagavad Gita, Sublime Canção do Senhor. Conseguimos voltar hoje. Eu vou parar a gravação aqui e vamos fazer um comentário. E depois, né, nas outras gravações, quem quiser, pode estar ao vivo aqui com a gente, né, que vai ser toda quarta-feira, 8 horas da noite. Entre em contato comigo se não tiver o link, que eu mando o link para a gente fazer o comentário a vivo, quem quiser. Então, agradeço a todos que estão aqui, que viram a gravação. Vou parar a gravação. Namastê.